Essa é a tabela do Brasileirão na 24ª rodada de 2023. Palmeiras com 44 pontos em 24 jogos, 7 pontos atrás do líder. E essa é a tabela na mesma 24ª rodada em 2024. 44 pontos em 24 jogos para o Palmeiras, que pode estar com a mesma desvantagem de 7 pontos para o líder se o Fortaleza vencer o seu jogo atrasado. Ou seja, dá, né? Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos. Eu quero analisar jogo a jogo as 14 finais de Campeonato Brasileiro que o Palmeiras tem pela frente, as 14 rodadas que o Palmeiras vai ter pra brigar por esse título, que, como vocês viram, a situação tá bem próxima do ano passado, que o final foi bem legal pro Palmeiras. No último vídeo eu fiz as contas de quantos pontos o Palmeiras precisaria fazer nessa reta final, qual o aproveitamento necessário para ser campeão, e no vídeo de hoje a gente vai entender se esse aproveitamento é possível, se o Palmeiras consegue fazer esses pontos diante das rodadas que tem. Então vocês estão vendo que mesmo com eliminação em Copa do Brasil e Libertadores, estamos trazendo muito conteúdo legal aqui para vocês no canal. Então se você ainda não está inscrito no Análise Verdão, inscreva-se, porque ainda vem muito conteúdo, muita análise bacana e você não vai querer perder, então já inscreva-se aí, porque depois você vai esquecer. E muito bem, meus amigos, vamos começar a analisar essa trajetória do Palmeiras, que começa já no próximo domingo, 25ª rodada fora de casa contra o Atlético Paranaense. Esse é um jogo que a gente sabe que não é um jogo fácil, é um jogo que no início do campeonato talvez a gente não coloque ali como uma vitória certa, mas pelo contexto é um jogo que o Palmeiras precisa vencer, porque o Palmeiras precisa engatar uma sequência, né? Não é que se não vencer fica tudo perdido nessa briga, não, mas o Palmeiras precisa manter esse ritmo, precisa engatar uma sequência, precisa animar, e é uma rodada que a gente vai ter Botafogo e Fortaleza se enfrentando. Então é uma rodada que o Palmeiras pode tirar ponto de pelo menos um dos dois, ou dos dois ao mesmo tempo, se o jogo empatar. Então é muito importante, até porque o Atlético Paranaense jogou segunda-feira pelo Brasileirão, joga quinta-feira pela Copa do Brasil e depois joga domingo contra o Palmeiras. Então eles vão estar numa sequência muito complicada, certo? Ainda estão em 3 frentes aí, 3 competições. O Palmeiras vai estar mais fresco, depois tem data FIFA para descansar. O Atlético Paranaense é o 5º pior mandante do campeonato, ou seja, o Palmeiras precisa entrar com a faca nos dentes para vencer. Depois disso, na 26ª rodada, o Palmeiras tem o Criciúma dentro de casa, que é um jogo para 3 pontos, independente de qualquer coisa, né, meus amigos? É um Criciúma que vem precisando muito pontuar, e é um time organizado, né? Tem os seus valores coletivos, mas é jogo em casa, brigando por título, é vencer ou vencer, não tem nem o que negociar aqui. Porque na próxima rodada, na 27ª, o Palmeiras vai visitar o Vasco, certo? Vai jogar contra o Vasco fora de casa, o que também não é um jogo fácil, mas é um jogo que dá sim pro Palmeiras vencer, dá pra tentar engatar uma sequência aqui, tá? O Vasco ainda tá na Copa do Brasil, né? Vamos ver até lá como vai estar essa situação, mas hoje eles ainda estão vivos na Copa do Brasil, e eu acho difícil que eles estejam desesperados por ponto no Brasileirão, né? Acho que eles não vão estar tão um pouco mais sossegados agora nessa briga contra o rebaixamento, né? Não estão tão desesperados, então não é jogo fácil, mas é jogo que dá sim pro Palmeiras buscar um resultado. Na 28ª rodada, o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro e em casa, já disse, é vencer ou vencer mais uma vez, tá? Até porque essa rodada é a rodada imediatamente após Atlético Mineiro e Fluminense pela Libertadores, a volta da Libertadores. Então é um jogo que a gente pode pegar o Atlético Mineiro depois de uma eliminação, depois de uma classificação, enfim, porém o Atlético Mineiro mais cansado, que talvez tenha que rodar o seu elenco, até porque se o Atlético Mineiro passar na Copa do Brasil, né, eles enfrentam o São Paulo agora nas quartas, essa rodada vai ser imediatamente antes da ida da semifinal. Então olha só, eles podem estar entre confrontos de Libertadores e Copa do Brasil. Eles vão precisar rodar o elenco, é um jogo em casa, o Palmeiras precisa vencer. Na 29ª rodada, o Palmeiras visita o Bragantino, que é um time que hoje não tá numa situação confortável no Brasileiro, mas que não deve brigar contra o rebaixamento até o final, né? Até o Palmeiras enfrentar eles na 29ª rodada, imagino que eles devam estar um pouquinho mais tranquilos nessa situação. Não é um jogo fácil, tá? Com certeza não, mas brigando pelo título é um jogo que você precisa vencer, até porque essa é uma rodada que o Palmeiras talvez possa tirar ponto dos seus concorrentes, porque a gente vai ter Grêmio e Fortaleza, Bahia
Bahia e Flamengo e Atlético Paranaense e Botafogo. Então os 3 concorrentes vão jogar fora de casa, vão pegar adversários difíceis. E o Palmeiras pode tirar ponto e pode até engatar uma sequência importante aqui, porque o Palmeiras vem de um jogo em casa e tem esse fora, só que ainda em São Paulo, né, não é uma viagem longa, e depois tem uma sequência de 2 jogos no Allianz Parque, 2 jogos em casa, então é uma oportunidade de ouro para o Palmeiras alcançar uma sequência de 4 vitórias nesse momento crítico do campeonato. O primeiro desses jogos em casa é esse na 30ª rodada contra o Juventude. Isso aqui é muito importante porque é a única sequência de 2 jogos seguidos em casa que o Palmeiras vai ter nessa reta final. Então o primeiro é contra o Juventude, que não é um time bobo, mas como eu falei, em casa é 3 pontos. O Juventude é o 2º pior visitante do campeonato. Essa é uma rodada que vai ter Fla-Flu, então é uma rodada que o Palmeiras pode tirar ponto do Flamengo também. O Juventude ainda tá vivo na Copa do Brasil, né? Vamos ver se eles passarem do Corinthians. A volta da semifinal, né, de uma possível semifinal, é no meio de semana antes dessa rodada, então eles também podem estar com a atenção dividida. Enfim, é jogo para vencer ou vencer, até porque o segundo jogo dessa sequência dentro de casa é final de campeonato. Claro que todos são finais, né? A gente tá tratando aqui todos como finais, mas tem 2 específicos que são mais final ainda, e o segundo vai chegar daqui a pouquinho. O primeiro é esse contra o Fortaleza, que é um time muito bom, que faz uma campanha espetacular, um baita trabalho do Vojvoda, jogadores que estão desempenhando muito bem, e ainda mais pro Fortaleza, que é um time que tem uma logística mais complicada que outros times, que tem mais jogos no seu calendário, é o time que mais jogou no ano no Campeonato Brasileiro, eles estão conseguindo superar tudo isso, então realmente tem que dar todos os méritos, mas é um confronto direto pelo título que vale muito e que o Palmeiras precisa vencer dentro de casa, né? O Fortaleza ainda tá vivo na Sul-Americana, vamos ver até lá, eles podem ter também essa atenção dividida, né? Esse jogo, inclusive, tá marcado pro fim de semana entre as semis da Sul-Americana, então se o Fortaleza chegar à semifinal, eles vão ter semifinal, Palmeiras e depois semifinal, então pode ser um fator importante aí pra eles dividirem a atenção. O Palmeiras com certeza vai estar mais fresco, precisa vencer. Até porque depois dessa sequência, depois dessa final, temos um derby, é o último clássico que o Palmeiras tem pra jogar até o final desse Campeonato Brasileiro. É um jogo que pode valer muita coisa, porque é bem provável que o Corinthians chegue pra esse jogo desesperado, né? Se Deus quiser, eles vão chegar desesperado por ponto nessa reta final de campeonato. Então é um jogo que vai valer muito pros 2 times, e por tudo isso, por todo o contexto, por ser um clássico, não é um jogo que dá pra prever que vai ser fácil de vencer, que vai ser tranquilo, porque independente da fase dos times, vocês sabem como que é Palmeiras e Corinthians, mas é o típico jogo que uma vitória do Palmeiras pode dar muita moral pra essa reta final. Chegando agora na 33ª rodada, tá acabando já o campeonato, o Palmeiras recebe o Grêmio, que hoje briga contra o rebaixamento sim, mas na 33ª rodada eu acredito que eles já vão estar um pouco mais tranquilos, não acho que eles vão estar até o final do campeonato brigando aí contra esse rebaixamento. Então jogo em casa, depois de derby, né, aqui a gente já vai entrar nas 5 rodadas finais de campeonato, é outro daqueles jogos que é 3 pontos sem negociação. Na 34ª rodada, o Palmeiras visita o Bahia, num jogo que promete ser muito complicado. O Bahia é um time bem forte, que a essa altura do campeonato, muito provavelmente vai estar brigando por alguma coisa, seja uma vaga direta na Libertadores, G6, G4, enfim, é um time realmente muito bom. Se tudo der certo, o Palmeiras vai vir para esse jogo de uma sequência boa, né, talvez, mas é um jogo realmente bem complicado. Dá para o Palmeiras vencer, claro, mas não é um confronto fácil nessa sequência. Na 35ª rodada, o Palmeiras joga mais uma vez fora de casa, então assim como teve sequência de 2 jogos em casa, a gente tem uma sequência de 2 fora, dessa vez contra o Atlético Goianiense, que faltando 4 rodadas, é possível que eles cheguem até já rebaixados para esse confronto contra o Palmeiras, o que não seria ruim. Se eles não estiverem, eles vão chegar desesperados por ponto, muito provavelmente. Uma coisa que o Palmeiras pode usar ao seu favor e vencer, né? Tem que vencer, mesmo sendo fora de casa. O Atlético Goianiense é o 2º pior mandante do Campeonato Brasileiro nesse momento, então é jogo para vencer, e é uma rodada que a gente tem Fortaleza e Flamengo se enfrentando. Então é uma rodada que o Palmeiras pode tirar ponto do Fortaleza, do Flamengo ou dos dois ao mesmo tempo, precisa vencer.
Até porque na 36ª rodada chegamos à segunda final que eu tinha citado, né? São 14 finais, mas Fortaleza e Botafogo em casa ainda mais. São confrontos diretos muito importantes para o Palmeiras. É bem possível que os dois times cheguem à 36ª rodada com chance de título, então vai ser realmente um jogo que vai valer muito, tanto para Palmeiras quanto para Botafogo. O Palmeiras perdeu para eles no primeiro turno, precisa devolver isso no retorno. A gente viu na volta da Libertadores que se o Palmeiras entrar com a postura correta, entrar mais organizado, pode sim vencer o Botafogo nesse confronto. O Botafogo é o melhor visitante do campeonato, então não vai ser um jogo fácil, mas é final, meus amigos, vai ser final, vai ter que vencer. E vamos lá que já tá acabando. Na penúltima rodada, 37ª, o Palmeiras visita o Cruzeiro, que também é um jogo bem difícil, né? O Cruzeiro tem um bom time, é muito forte jogando em casa também. Acho que tem sim chance do Cruzeiro chegar à final da Sul-Americana, existe esse potencial, e aí a final seria antes desse jogo, então pode ser que eles estejam ali com a atenção dividida também. Mas já é uma penúltima rodada, né? Então a gente pode ter tantos cenários diferentes a essa altura do campeonato que não dá nem pra gente prever, mas aqui o campeonato já tá acabando. E tudo vai se encerrar na 38ª rodada, quando o Palmeiras joga em casa contra o Fluminense. Todos os outros concorrentes ao título também jogam em casa nessa 38ª rodada. Acredito que o Fluminense, nessa última rodada, não vai estar mais brigando contra o rebaixamento. Eu acho que eles se recuperam até lá e não vão estar brigando. É possível até que eles não estejam brigando por nada, porque Libertadores também está um pouco distante para eles ali na tabela. Eu espero que o Palmeiras não chegue na última rodada precisando vencer para ser campeão. Tomara que a gente tenha garantido isso antes, mas se precisar, é jogo para vencer tranquilamente, e em casa é 3 pontos. Portanto, meus amigos, resumindo, depois de tudo isso, não é uma missão fácil, claramente, não é uma missão tranquila. O Palmeiras vai ter que corrigir problemas que vem apresentando ao longo de toda a temporada, vai precisar melhorar a sua eficácia, assim como fez contra o Cuiabá. Esse é um ponto fundamental para brigar esse título. Vai precisar adaptar melhor os reforços, usar melhor os reforços, com o Maurício evoluindo, com o Felipe Anderson evoluindo. Mas é possível, já fizemos isso em 2023, o mesmo cenário se repete em 2024, precisamos realmente tratar os 14 jogos finais como 14 finais de fato. E se você quiser entender melhor a matemática nessa disputa pelo título, saber exatamente quantos pontos o Palmeiras precisa fazer e quantos pontos esses adversários diretos precisam fazer, está aqui um vídeo em que eu analiso tudo isso, é só clicar para conferir.